Papa Francisco reza pelas vítimas do ataque terrorista no distrito de Memba e Nampula. Degradação e imundície nos prédios da cidade de Maputo atentam contra a saúde e segurança dos munícipes. Ferroviário da Beira com um pé na segunda eliminatória da Taça CAF e Black Bulls sofre derrota pesada na estreia absoluta nas Afrotaças. Boa noite. A vila de Memba e Nampula está quase deserta. A população continua a fugir em massa para zonas consideradas seguras. Os religiosos juntam-se numa só voz, repudiam os ataques terroristas. A sede do distrito de Memba transformou-se numa vila fantasma depois do ataque terrorista da última terça-feira no posto administrativo de Chipene, a 80 quilômetros. E este é um dos transportes. A população foge para zonas consideradas seguras, com destaque para as cidades de Nacala Velha e Nacala Porto. Os terroristas não têm rosto, por isso receia-se que entre os deslocados haja alguns deles. Um desafio para as forças de defesa e segurança que para já não apresentam muitos detalhes sobre os trabalhos operativos. Como Força de Defesa e Segurança, não estamos fora desse sentimento. É por isso que estamos a redobrar todas as energias no sentido de trazermos o bom bordo às nossas comunidades. A comunidade religiosa desdobra-se em mensagens de repúdio aos ataques terroristas. Desde que a coisa começou em Cabo Delgado em outubro de 2017, como o senhor Jolene já sabe, a Igreja Católica sempre procurou acompanhar. Na altura, na Diocese de Pamba estava o Bispo Dom Luís, que também sofreu muito com esta situação, que teve de acompanhar aquela situação de duas religiosas brasileiras que tinham sido raptadas e depois foram libertadas. E a posição da Igreja Católica foi sempre de repúdio, de condenação à guerra, de apelo à paz. Não somente preparar os crentes, não para a nossa própria comunidade de fé, mas para entender também outras comunidades, mas também entender a sociedade, para prepararmos adultos que, portanto, adolescentes que vão ser adultos que abertos para esta convivência. Então é o que estamos a fazer. E a comunidade islâmica diz-se profundamente afetada pelo terrorismo, pois nas 3 províncias do norte do país é onde há mais muçulmanos. Para mostrar distanciamento com ideologias fundamentalistas, o Conselho Islâmico de Moçambique está a unificar as mensagens nas palestras que são feitas regularmente nas mesquitas. Começamos nas mesquitas a passar estas mensagens de repúdio, nas sextas-feiras, nos púlpitos, temos que passar estas mensagens de repúdio. Sabemos que o inimigo, esses que protagonizam essas mensagens, escutam as nossas mensagens de repúdio, chegam até a eles essas mensagens de repúdio. Então, nós temos que estar unidos mais do que nunca, porque os males deste fenômeno que é o terrorismo afetam a todos nós. E o Papa Francisco rezou hoje pelas vítimas do ataque terrorista no distrito de Memba. Foi nesse distrito que os terroristas mataram uma missionária católica que lá trabalhava há quase 60 anos. Na sua habitual oração dominical junto a fiéis e turistas que visitam a Praça de São Pedro, no Vaticano, em Roma, o Papa Francisco mostrou, mais uma vez, estar a acompanhar de perto os acontecimentos em Moçambique, particularmente relacionados com o terrorismo. Tendo, por essa razão, incluído na sua reza a memória da freira comboniana, morta pelos terroristas na noite de terça-feira última em Chipene, no distrito de Memba, na província de Nampula, bem como a todas as outras vítimas daquele ataque e de todos que sofrem pelo terrorismo no norte de Moçambique. In questo
Momento de preghiera. Nesse momento de oração, quero recordar irmã Maria de Coppe, missionária comboniana, assassinada em Tipena, em Moçambique, onde serviu com amor por quase 60 anos. Seu testemunho dê força e coragem aos cristãos e a todo o povo moçambicano. Não é a primeira vez que o Papa ora por Moçambique. Fez o mesmo a quando do início dos ataques terroristas há 5 anos, a Muidumbe, a Palma, entre outras ocasiões de dor e sofrimento do povo moçambicano. Transportadores ponderam agravar a tarifa do transporte devido à demora do subsídio ao passageiro. O subsídio foi prometido há 2 meses. A ideia é que seja pago através do cartão Famba, mas o sistema ainda não foi montado nos transportes semicoletivos e em muitos autocarros está inoperacional. No dia 4 de julho, os transportadores das cidades de Maputo e Matola paralisaram as atividades e deixaram milhares de cidadãos à própria sorte. A situação forçou uma reunião de emergência entre o governo e a Federação Moçambicana das Associações dos Transportadores Rodoviários, FEMATRO, para discutir o problema. Soluções não tardaram. Dentro de 2 semanas teremos o mecanismo todo ele fechado com os parceiros. E enquanto não se fecha, o Estado vai subsidiando, compensando ao transportador, de modo que ele não fique lesado por este mecanismo. Do que ficou decidido, o subsídio chegaria ao passageiro através do cartão Famba. Uma das questões colocadas na mesa é que a melhor forma que existe de fazer este subsídio é usar o atual cartão Famba. E como vai funcionar o subsídio ao passageiro? Subsídio de no mínimo 4 viagens por dia. Para os dias úteis, falando de 26 dias por mês, e, no entanto, por um período de 6 meses para podermos avançar. Entretanto, passados 2 meses, as promessas ainda não se concretizaram. O sistema de bilhética eletrónica, que já tinha sido montado em 426 autocarros das regiões de Maputo, Matola, Buane, Marraquém e Namacha, está completamente vandalizado. Neste momento que estamos a fazer a reativação, já temos 160 autocarros em estado operacional, total operacional, o que significa que os nossos passageiros podem usar estes 160 autocarros. Os restantes autocarros estamos a fazer intervenção em dependendo da situação, da gravidade do problema que encontramos lá. Nos transportes privados, nenhum sistema de cobrança eletrónica foi montado e não se sabe quando é que tal vai acontecer. Estamos para os esquastas, por exemplo, entre a colocação física do equipamento perto da porta. Esta colocação física é importante para evitar que haja movimentação deste equipamento. E a carteira móvel poderá ser a solução. Na busca de soluções para mitigar a crise nos transportes, a Agência Metropolitana de Transportes de Maputo garantiu a disponibilidade de 40 milhões de dólares desembolsados pelo governo e parceiros, um dos quais é o Banco Mundial. Querem saber quanto dinheiro há? Há dinheiro, primeiro. Há dinheiro para a compensação. Estamos a falar qualquer coisa à volta de 40 milhões de dólares. Para um período de 6 meses para atendermos o país. Para já, o dinheiro fica condicionado à organização do setor de transporte, processo que incluiu o licenciamento dos operadores e o funcionamento da bilhética eletrónica. Estamos num processo à medida que vamos avançando, o Banco Mundial nos coloca outras questões. E é desse ponto de vista onde estamos. Acredito que este mês de setembro todo este processo fica fechado. E setembro está em curso. E os transportadores parecem ter-se cansado de esperar. Pelo que se reuniram esta semana e decidiram que a solução é aplicar novas tarifas. Foi aprovado 7 meticais. Então, neste momento, os operadores avançam a aplicar o já aprovado. Agora, o ideal é um número que nós íamos apresentar se fosse o caso a ser discutido. Mas, neste momento, o que os operadores exigem é aplicar o aprovado.
Entretanto, o ministro dos Transportes e Comunicações, Mateus Magala, diz que o valor do subsídio ao passageiro vai durar 6 meses e reitera que o que foi prometido será cumprido. Esperamos que o processo entre em funcionamento este mês ou o próximo mês. Então, nesse momento que entrar em funcionamento, mais 6 meses. É o que nós dissemos e isso é a promessa que se mantém. E as compensações e os subsídios são de âmbito nacional. Não é só a área metropolitana, mas o modelo que se usa aqui replica-se através da colaboração que temos com a FAMATRO para se estender a todo o país. O outro grande desafio é o registro dos passageiros no sistema de bilhética eletrónica. A Agência Metropolitana de Transportes de Maputo espera inscrever 500 mil passageiros. Mas até o momento estão inscritos apenas pouco mais de 200 mil e só 110 mil já foram levantar os cartões Famba. A falta de água potável na cidade de Pemba. Os residentes dos arredores da capital da província de Cabo Delgado são obrigados a percorrer longas distâncias para conseguir pelo menos 20 litros de água. A crise de água não é um problema novo para a população da cidade de Pemba, mas agora a situação tornou-se insuportável, especialmente para as mulheres e crianças que todos os dias são obrigados a circular nas ruas da Bahia com baldes em cima da cabeça. Maji tia 5 horas devia tikisa kwa maji na atiri kupata maji. Musikia? Tapi tidikika na maji mutitende maneira a maji, ensada a maji tidikika pakulu. A luta pela água em Pemba começa de madrugada e às vezes as pessoas passam todo o dia nas ruas da cidade, mas nem sempre voltam com água para casa. Nkuma bubesetini nindrukolokolo vira na pele tudo cidade. Vira na lepela chamaji na hipanye kuwela ni parte de chamo ne maji ni siane. Mulheres e crianças são as que mais sofrem com a crise de água em Pemba, mas os homens também não estão a aguentar tirar dinheiro todos os dias para comprar água. Você não tem moeda, você não consegue água. E essa moeda dele, você tem que conseguir dinheiro para, conseguir água para sustentar todo dia. Você tem que gastar uns 100, 150, mesmo 200 chega. A crise de água em Pemba começou há cerca de um mês e até agora quase ninguém sabe as causas. Mas o Fundo de Investimento e Patrimônio de Abastecimento de Água, FIPAG, dona do sistema da cidade, prometeu dar explicações sobre o problema nos próximos dias. Ser asfaltada a estrada que liga os bairros Matola-Gar a Chumene, no município da Matola. O troço é de mais de 4 quilômetros e a sua conclusão poderá dinamizar atividades econômicas e sociais. Para os automobilistas e residentes dos bairros da Machava quilômetro 15, Matola-Gar, Chumene, entre outros, a asfaltagem desta estrada encerra uma era de sofrimento e abre uma nova página, como faz notar Carmónio Vilanculos, que dedica-se ao transporte de areia e pedras através do seu caminhão. Ontem, antes de ontem, era tudo ao pior. Pior porque, afinal de contas, estamos aqui ao lado de um hospital que nem este. As poeiras levantavam de uma forma... Mas pronto, a salientar que, na verdade, hoje já estamos a viver, ou estamos para viver, o que deveriam terem colocado há muito tempo. Carlitos Said é vendedor informal à beira da estrada há 3 anos e acredita que daqui para frente as coisas vão melhorar. Era muito difícil, de facto, pior com a Covid-19, éramos obrigados sempre a estar protegidos de máscaras devido à poeira e também à doença. E assim que está asfaltada? Assim que está asfaltada, significa que é uma grande vantagem. A estrada atravessa uma passagem de nível sem guarda e nas proximidades há uma escola e por isso Simão Kwambi chama a atenção para a colocação de infraestruturas de proteção.
O que me preocupa um pouco é porque essa estrada passa justamente perto de uma escola. Eu, por exemplo, tenho meus filhos menores que estão a estudar ali. Não sei se com o tempo depois vai se fazer as lombas para que tudo esteja muito bem organizado. De acordo com esta placa de obras, são ao todo 5 estradas que serão asfaltadas aqui no município da Matola, num custo estimado de mais de 900 milhões de meticais, cujo prazo de duração é de 18 meses, o que quer dizer que até o primeiro semestre do próximo ano estas estradas serão completamente asfaltadas, o que pode melhorar a transitabilidade aqui no município. Helder Matuassa, Amândio Borges, STV. 2 megaprojetos de produção agrícola instalados no distrito de Massingir, na província de Gaza, estão a revolucionar a agricultura em Moçambique. Um é de produção de alimentos para gado e o outro vai produzir o suficiente para reduzir o alto preço da batata reno no mercado grossista do Zimpeto. É um ambicioso projeto com investimento sul-africano. Está no distrito de Massingir, província de Gaza. Tem uma área de concessão de quase 13 mil hectares e o investimento total deverá rondar os 150 milhões de dólares, equivalentes a pouco mais de 9 mil milhões de meticais. É já considerado um megaprojeto do setor agrícola. E não é para menos. Trata-se de um investimento que prevê uma mecanização quase total. Criou uma estação de captação de água do Rio dos Elefantes, que nasce na África do Sul e desagoa no Rio Limpopo, em Gaza. Dos quase 13 mil hectares concedidos, a Massingir Valley Farm já limpou 2 mil e tem plantações em 350 hectares. Em 2023, espera-se aumentar a área plantada para 3 mil hectares e daí em diante aumentar 2 mil anualmente até completar os 12.800 hectares. Até aqui foram investidos 20 milhões de dólares. Aqui, o verde que se vê é de lucerna, que é a melhor forragem de gado bovino. É um dos maiores projetos do continente. A lucerna produzida aqui é vendida aos mercados chinês e árabe e é exportada neste formato. Mas há a perspectiva de que a mercadoria seja consumida também a nível local e transforma a pecuária numa atividade intensiva no país. Porém, a lucerna não é a única cultura que está no horizonte da Massingir Valley Farm. Para frente, pretende-se produzir também milho, feijão manteiga, macadâmia, citrinos e abacate. Os cânticos são de trabalhadores da empresa e membros da comunidade circunvizinha. O motivo da celebração era a visita do Presidente da República aos campos de produção. Até aqui onde nós está agora, 2 mil hectares onde nós está trabalhar agora, está aqui. Filipe News percorreu grande parte deste investimento, conhecendo algumas fases importantes de produção. Depois disso, foi ao local das plantações. O chefe de Estado, que já tinha estado em quase todo o lado, quis também ver a alfafa que sai daqui para a China. Assim está pronto, está tirado. Foi instalada há menos de 2 anos e já faz a colheita. O proprietário do investimento diz que nada teria sido feito sem a ajuda da comunidade. Aliás, a mesma comunidade foi ouvir o discurso do Presidente da República, ele que deixou uma recomendação. Adverti-os para poderem respeitar o trabalho, porque é deste trabalho que eles podem viver. São 200, mas 200 mais 4, ou vezes 4, são muitas pessoas que fazem parte dessas famílias que vão ter a capacidade de melhorar a sua vida. E mais, Nhusi diz que a relação deve ser de valorização mútua entre os empregadores e os empregados. Gostaríamos que os nossos parceiros, neste caso da economia, o setor privado, compreendessem que a atividade social ou a função social que vão exercer nesta região é fundamental para a coexistência e a convivência com as comunidades.
Os gestores estão cientes da importância da comunidade, por isso mesmo querem ter um impacto acima de dar emprego e dinamizar o setor agrário no país. Querem ajudar no desenvolvimento humano. And we're going to spend a lot of energy on nursing schools and create an opportunity for children of the community to be educated and uplift into the next phase of their lives. Mas em Massingir não se produz apenas alimento para gado bovino. Este é outro megaprojeto que produz em Massingir, província de Gaza. Chama-se Massingir Citrus. Neste momento está a fazer a colheita de batata reno, mas já antes produziu cebola e repolho. Tem também já plantados citrinos numa área de cerca de 450 hectares. A Massingir Citrus foi outro empreendimento que o Presidente da República visitou em Massingir na última semana. Estão empregues aqui 80 jovens, mas espera-se aumentar para 800 quando o projeto estiver no momento mais alto. The package is written Massingir or something? Yes, Massingir. Product of Massingir. Product of Mozambique. Clean. Product of Mozambique. The processing, very clean. Yes, I will show you later. I'll show you when we get. E lá foi. Viu primeiro o processo de lavagem da batata e foi interagir com os jovens trabalhadores no interior da sala onde se faz o empacotamento. Encorajar estas empresas que estão aqui, que estão a investir em Moçambique e trabalham com as comunidades aceitam porque compreendem o valor do trabalho que fazem. E, aliás, Filipe Nunes considerou que com mais empreendimentos destes seria mais fácil combater o alto custo de vida. Sim, sempre temos dito produção e mais produção. A batata reno da Massingir Citrus é fácil de encontrar em vários pontos de venda na cidade de Maputo, mas o mercado grossista do Zimpeto é o ponto em que mais se encontra. Aliás, é para aqui que, em primeira mão, a empresa traz a batata. Graças à sua intervenção, nos últimos tempos tem-se registrado uma redução em termos de preços da batata. Mas não é só esse o impacto. Este ano, por exemplo, Moçambique espera aumentar 20% da produção da batata e isto poderá significar que mais da metade deste produto consumido em Moçambique será nacional. Moçambique não tem nenhuma plataforma de conservação do conhecimento que é produzido. A revelação é do diretor da Biblioteca Nacional, que alerta que está a ser violada a lei de depósito legal. Livros, teses de doutoramento, jornais, revistas e produtos audiovisuais devem fazer parte do acervo da Biblioteca Nacional para o controlo da sua produção, mas tal não acontece. O país não sabe, em termos de conhecimento, o que é que está a fazer. O decreto 8/2015, de 3 de junho, estabelece a obrigatoriedade de fazer registro do conhecimento produzido no país com o objetivo de assegurar a proteção, preservação e promoção de valores literários, culturais e históricos. O diretor da Biblioteca Nacional diz que há um incumprimento desta norma. Há alguma deturpação, existe muita gente a fazer o registro. Mas a lei determina que é a Biblioteca Nacional que tem que fazer e nós perdemos informação. Principalmente os que fazem o negócio com o livro e o registro do depósito legal também ajuda, ele concretiza a propriedade. A entidade responsável pelo processo diz, por exemplo, não haver nenhum registro de pensamento nas ciências de desenvolvimento. É que nós estamos a escrever livros literários, maioritariamente. Estamos a escrever livros em ciências sociais, um pouco. Estamos a escrever quase zero em ciências de desenvolvimento. Mas nós temos a certeza de que o país produz muito conhecimento nessa matéria. Mas nós estamos a ficar distraídos. Para João Fenhane, essa distração faz com que o país não tenha ainda o código de barras e esteja a depender do estrangeiro. Ter um código de barras tem que ter uma média de 5.000 livros ano. Nós, neste ano, agora que retomamos o depósito legal, os últimos dados que nós entregamos apresentavam para 142 livros.
por ano. Com mais de 60 anos de existência, a Biblioteca Nacional reconhece a falta de capacidade tecnológica para receber informações, mas garante já ter iniciado o processo para a construção de novas plataformas. Os prédios da cidade de Maputo estão velhos e o seu nível de degradação preocupa os munícipes. Há lixo, mau cheiro e construções nos terraços que atentam contra a segurança dos edifícios e dos moradores. As comissões de moradores pressionam o município, que culpa a crise da Covid-19 pelo atraso na requalificação, mas promete para breve uma nova imagem. Maputo cidade, como tu não há. Cantou Hortêncio Langa. Olhas os pés no mar. A vista de cima é espetacular. Quem não te quer cantar. Seus edifícios históricos emblemáticos já foram considerados os mais belos do mundo. Maputo, o xonguile demais. Só que quanto mais baixa a altura, a realidade começa a ficar evidente. E quando se coloca os pés no chão... É uma vergonha que nós estamos a passar. Os 135 anos que completa em novembro próximo parecem fazer jus à atual imagem. Cidade de Maputo está velha, já não tem brilho e seus edifícios estão a ruir a cada dia. Estamos a caminhar para situações trágicas, que depois não saberemos depois como é que vamos entrar nos carris. Quem vê esta imagem nem imagina o que existe lá dentro. O cenário é de uma das caves do bloco 25 do edifício das Torres Vermelhas. Segundo moradores, virou um lar para ratos e baratas. A tubagem geral do prédio passa por ali. Rompeu e ficou neste estado. Há bolor nas paredes, imundície e ferrugem. Estas águas negras saem do prédio 369 na rua Conselheiro Pedroso, na baixa da cidade de Maputo. Parece abandonado, mas não é. Tem moradores e dizem que a situação tem mais de 10 anos. Toda a nossa sujidade que sai da casa de banho, da lava-louça, cozinha, tudo. Agora no período do inverno é um pouco menos, mas quando está calor, o cheiro chega lá até o terceiro andar onde eu estou. Já falaram com o município por várias vezes para resolver a situação, mas nunca deu em nada. Dizem que não há fundos, né, para fazer essa parte. Do nosso lado, aqui atrás, as forças já fizemos uma cotação para conseguir, pelo menos, desentupir. As águas saem do interior destes compartimentos no resto do chão, que pertenciam ao Instituto Nacional de Assistência Social e que acabou por abandonar por causa da situação. O edil de Maputo garante que o município já trabalha para resolver o problema. E nós temos de encontrar alguma forma para a PSTV saber exatamente o trabalho que está sendo feito e que não tem sido divulgado. Por isso, poderemos, em momento apropriado, pedir-vos para acompanharem, em particular, o trabalho do nosso pelouro de infraestruturas urbanas. Outro dilema são as construções por cima dos prédios, uma prática que parece estar a se normalizar no centro da cidade de Maputo. Não estraga os prédios porque não há controle, não há nada. Para o arquiteto João Tique, é inadmissível que isso aconteça. Só o fato de ocupar as terrazas já é um erro, mesmo na decisão, na organização da estrutura do prédio, não é? Os prédios são estudados, são projetados, são medidos. Os terraços não estão preparados, às vezes, para pôr para a cobertura que está no terraço não está preparada para ter gente em cima. Esta é a parte exterior de um dos prédios da baixa da cidade de Maputo. Conforme contam os moradores, já esteve pior. E no interior é assim como vivem alguns deles. O estado atual de conservação dos prédios não deve-se muito a um problema, de gestão do município. Parte dos próprios moradores dos prédios.
A Associação dos Condomínios da cidade de Maputo chama a responsabilidade dos moradores, o município e o Ministério das Obras Públicas. É necessário haver a fiscalização de ir ver como é que está o prédio, em que estado é que se encontra o prédio. A associação já contactou o município para ações mais práticas, mas sem grandes resultados. Por isso é que pedimos para sermos ouvidos. Que realmente não se faça ouvidos de marcador e se veja o que é que está a acontecer nos prédios. Comiche diz que dar uma nova imagem aos prédios fazia parte dos planos deste mandato, mas a Covid-19 estragou tudo. Mas, de qualquer maneira, nós temos nosso projeto Xunguissa Maputo e com os moradores vamos ainda dar alguns passos no sentido de melhorar parte da cidade. Não estou a dizer que será tudo, porque tudo depende daqueles parceiros que contribuírem e também próprios munícipes têm de estar organizados por efeito. Alguns prédios têm plantas a crescer nas paredes. Outros têm rachas que indicam que podem ruir a qualquer momento. A situação estende-se aos edifícios onde funcionam os serviços públicos. João Tique diz que os prédios ainda não ruíram porque foram bem construídos. Tudo precisa de ser mantido, precisa de manutenção. Nem tudo está mal. Os moradores do prédio 239, na rua Aurélio Manave, arranjaram uma forma de organizar o seu edifício de 12 andares. Os próprios moradores investiram em elevadores novos e reabilitaram o outro, portanto foi sistemas de água também. Ainda assim, não é suficiente. Dizem que no interior já há casas em que o pilar está visível. Querem que o imposto predial que pagam ao município seja usado para organizar os seus edifícios. Não aconteceu pior, mas não estamos muito longe disso e estamos a fazer esta chamada desde 2000. Enquanto os prédios degradam-se, os velhos hábitos continuam. Face a esta situação, a pergunta que fica é: por mais quanto tempo é que os prédios sem manutenção continuarão em pé? Prédios de Maputo carecem de intervenção. O Jornal da Noite sai agora para uma curta pausa. Nós voltamos daqui a pouco com mais informação, mas antes o câmbio para quem nos acompanha pela STV. Até já. Hoje de volta ao Jornal da Noite. Há 3 comunidades que vivem dentro do Parque Nacional do Limpopo há 21 anos e partilham espaço com animais como hienas, leões e elefantes. O governo do distrito de Massingir, na província de Gaza, não tem dinheiro para o reassentamento e depende da boa vontade de parceiros. A reportagem de Dário Cossa e Isaac Langa. A imagem sugere um sítio exclusivamente para animais. Dos mais ferozes aos inofensivos, todos escolheram este local como seu habitat. Os leões, elefantes e as hienas circulam por aqui. Os seres humanos também fixaram a sua morada. Este é o Parque Nacional do Limpopo, considerado área protegida desde 2001. No Parque Nacional do Limpopo, os homens e os animais vivem no mesmo sítio, mas a convivência não é das melhores. Havia por reassentar 8 comunidades, sendo que apenas 5 é que foram reassentadas e as restantes continuam a viver dentro do parque. E o processo que começou em 2001 simplesmente parou por falta de dinheiro. O sol põe-se, a noite chega e o medo das famílias que vivem no Parque Nacional do Limpopo sente-se na fala. O sofrimento resume-se no terror causado pelos animais que vivem no Parque Nacional do Limpopo. Isso porque tingala, isso porque isso missane se etela kutumu, acho missane wakaina, acho missane, anu stesha kunane
kumbe swi nga ta endleka leswaku para hi ta hanyisa ku yini a hi swi tivi tindlopfu leti nga cheliwa laha kuve a hi se rhurha. Mavotes é uma das 3 comunidades que ainda está dentro do Parque Nacional do Limpopo e que espera pelo reassentamento há 21 anos. Enquanto se espera pelo reassentamento, os animais vão fazendo vítimas. Hala ku fe wanuna a dlaye hi nyarhi, hala ni wa ku ya limala xihlangi xi limazi hi nyarhi a mananga a ku na hakele. Na sweswi a hi swi tivi swa kumbe hi ta rhurha kahle kumbe a hi nga rhurhi kahle hi swiharhi a hi swi tivi. Combeni ku lava nga fa khoma xiharhi. A Combeni va koho a timpfuvu futhi a ku na nhlamuli a ku na hakele futhi. Os animais não só matam, como também limitam a circulação de pessoas. A hi famba sweswi hi nga kwa a chava ku ya hala hi fambe hi rendeleka lomu masin'wini hombe loko wo la kusuka loko va nga hi kotisi hikuva hi voni nchumu no va buka nse leswaku va hi lava kumbe va hi lavi. As famílias não negam sair do interior do Parque de Limpopo. Pedem apenas que haja melhores condições nos locais de reassentamento, bem como compensações em termos de machambas e suas criações. David Mateula tem 53 anos de idade. Nasceu, cresceu e vive na comunidade de Mavotes. Antes da instalação do parque em 2001, a vida era sem muitas limitações. Como uma velha, cama de covelo, só era ser casa, bom, você fica pago. Aí nga gongo ele fute. Agora já era cheio de uma velha. O já era cheio de uma velha, ele por da. Tudo isso mudou. Serviços sociais como hospitais e escolas continuam à disposição da comunidade. Ainda assim, os moradores estão de mãos atadas para certos projetos. Kuva futhi la utayaka mbo na mali ya wena ya ku utayaka a swi koti ku semende ri huma ri tala leswaku utayaka para ku va humesa semende u fanele u kuma nandzu le gedini se i swilo leswi ngopfungopfu swi karhataka la tikweni. O que também é difícil para estas famílias é abandonar a comunidade sem as devidas compensações. Enquanto não chega o reassentamento, o número de famílias aumenta na comunidade de Mavotes. Já chegam a 700 contra 100 no ano de 2001. Vanhu va va tala ni majaha se moya mateka vavasati hi tala swinene se kwala swi nga ta a mfumo wu nga ta tikeriwa hi kona. Os moradores de Mavotes vivem numa espécie de prisão ao ar livre. Qualquer passo em falso pode terminar em detenção. Além do conflito homem-fauna bravia que as comunidades relatam, há também detenções, porque os moradores tendem a caçar as espécies proibidas. É que antes do estabelecimento do Parque Nacional do Limpopo, em 2001, os moradores desta comunidade também viviam da caça. Comeu de lajeado. Telengo. Telestere. Não comeu com a tia, tu não comeu ali com lajeado. E falando com a wana bem na com aquela uma, mas já escutikile. Eu sou como win. Agora bem na com a chum, o palele wanse. Estas são as casas que estavam a ser construídas para reassentar as famílias da comunidade de Mavotes, que ainda vivem no Parque Nacional do Limpopo. Antes mesmo da sua conclusão, os beneficiários rejeitam-nas. Tindlu letiyani ku ka hi nga ti pfumeli to va titsongo hi ku ku na moderi wa yindlu lowu hi nga va komba ku hi makeleni yindlu leyi tanihi ku mo yi rhurhisa a wu hlongoliwa hi mati ku ni leswiya swa ku hlongoliwa hi mati u nga ya u ya ni yakela xiyindlwa xin'wana hambi xo va xitsongo u nga ni yakela kumu laya a ni ri ku a ni ta fa
manje la no rhurhisiwa se hi ya kele ni yindlu ya ku fana na leyi manje loko hi va komba va yi pfumela manje loko va ya va sungula ku yaka a va yaki yona. Armando Mati tem uma família com 8 membros e nestas casas não há espaço para todos. Naswona a se tshemba leswaku hi ta titsakela kwa swiyindlwana swa switsongo. Por contato telefônico, o administrador do Parque Nacional do Limpopo negou que o processo de reassentamento das comunidades tenha parado. Para sustentar o seu posicionamento, Pariela revelou que as casas para a comunidade de Mavotes podem ser concluídas em breve. Estamos num processo administrativo, já lançamos o concurso e vamos portanto, é mesmo a segunda fase do concurso e estamos no processo de qualificação. E a ideia é ter uma empresa para vir reiniciar a construção das casas. Sobre a reclamação do tamanho das casas, o administrador daquela área de conservação só ouviu nos corredores e é uma questão que lhe ultrapassa. Todos querem sair e nós é que não estamos a ter resposta para... O governo de Massingir diz que não pode fazer grande coisa, mas já está a apresentar uma alternativa. É que nós temos ao nível do distrito de Massingir, que não é exceção Mavote, os homens são polígamos. Então, foi concebido uma única casa para o chefe do agregado familiar. O governo, entanto que distrito vai dar mais espaço e se dar dinheiro para o próprio chefe do agregado familiar gerir a construção das casas das outras esposas. E isto é só um projeto. A construção das mais de 700 casas para reassentar a comunidade de Mavotes não foi concluída porque o empreiteiro abandonou as obras. E nós fizemos tudo, este processo está no tribunal. Então, mas para nós podermos concluir todas as casas que nós precisávamos de fazê-los agora, precisávamos de 15 milhões de euros. E do dinheiro que resta desse empreiteiro, da culpa dele, só existem 5 milhões. No reassentamento das famílias, o governo só se responsabiliza pelos serviços sociais, atribuição de terras para a agricultura e construção das casas. Teoricamente é assim, não é? Mas na prática... O Centro Terra Viva é a organização não governamental que está a assessorar o governo, as comunidades e o Parque Nacional do Limpopo no processo de reassentamento. Para a sociedade civil, o reassentamento no Parque do Limpopo falha por excluir as comunidades de alguns processos. Relaxamento em relação a aspectos sociais. Não envolvimento efetivo das pessoas afetadas pelo processo de reassentamento e imposição às pessoas, às famílias afetadas. O Centro Terra Viva diz que o Parque do Limpopo sabia qual era o modelo de casas que as comunidades reassentadas queriam, mas ignorou o pedido. Numa perspectiva de que logo que concluirmos as casas, vamos levar os que quiserem ir, os que não quiserem vão ficar. E as consequências serão por conta e risco próprio. A única coisa que o parque faz é recompensar as famílias pelo gado que é morto pelos leões e pelas hienas, que têm aumentado a cada dia que passa. O governo distrital de Massingir está de mãos atadas e ainda não sabe de onde é que vai tirar o dinheiro para concluir as casas de reassentamento das famílias que ainda se encontram no interior do Parque Nacional de Limpopo e que, na luta pela sobrevivência, entram em conflito com os animais. A reportagem é de Isaac Langa, Dari Costa, STV. Na página internacional, destacamos que os Estados Unidos celebraram hoje 21 anos do ataque de 11 de setembro às Torres Gêmeas em Nova York. As cerimônias foram dirigidas pelo presidente norte-americano Joe Biden.
A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way. Foi há 21 anos que quase 3.000 pessoas morreram nos Estados Unidos da América. Trata-se do dia em que se registrou o pior ataque terrorista em solo norte-americano. Na manhã daquela terça-feira de setembro, 4 aviões comerciais americanos foram sequestrados na costa leste do país. 2 deles foram lançados contra as torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York. Um chocou-se com o Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América, em Washington, D.C., e outro caiu numa área desabitada, no estado da Pensilvânia. Ao todo, 2.977 pessoas foram mortas nos ataques, além dos 19 sequestradores dos aviões. Neste ano, o dia parece ter perdido o lugar central que ocupou durante tanto tempo na memória coletiva. Para recordar o dia, foi realizada uma homenagem junto ao Memorial do Pentágono, onde morreram 184 pessoas. Evento que contou com a presença do presidente Joe Biden, do secretário da Defesa e do chefe do Estado-Maior. Depois de depositar uma coroa de flores, Biden comprometeu-se a defender o país de outros ataques. Terror struck us in that brilliant blue morning. The air filled with smoke. And then came the sirens and the stories. Stories of those we lost, stories of the incredible heroism from that terrible day. The American story itself changed that day. But what we did change, what we will not change, what we cannot change, never will, is the character of this nation that the terrorists thought they could wound. Because on this day, it is not about the past, it's about the future. We have an obligation, a duty, a responsibility to defend, preserve and protect our democracy. Ainda no seu pronunciamento, Biden demonstrou gratidão aos civis e militares que confrontaram os atacantes e também agradeceu aos americanos que se juntaram às Forças Armadas após o ataque. Lembre-se que os atentados de 11 de setembro tiveram repercussões em todo o mundo. Começou este domingo na Escócia o velório público da Rainha Isabel II. O corpo da monarca saiu do castelo de Balmoral para Edimburgo. Uma multidão acompanhou o percurso com muita emoção. Este é o sentimento que marcou as ruas por onde passou a urna da chamada Ponte de Londres, neste que foi o primeiro dia de velório público da monarca. O corpo da Rainha Isabel II saiu este domingo do salão de baile do Castelo de Balmoral para o Palácio de Holyrood House, em Edimburgo, naquela que era a residência oficial da soberana na capital escocesa. Para permitir que a multidão prestasse homenagem a Isabel II, a viagem foi lenta e durou cerca de 6 horas, com várias paragens pelo caminho. Centenas de famílias concentraram-se em vários pontos deste percurso fúnebre. Noutros lugares do Reino Unido, continuam as manifestações de carinho pela rainha. O Palácio de Buckingham, em Londres, por exemplo, continua marcado pela enchente de populares que fazem questão de dizer adeus à rainha. Também do lado de fora do Castelo de Windsor, são centenas de famílias que caminham para deixar um ramo de flores ou um outro gesto de tributo à soberana. Mas não fica por aqui. Lugares como o Green Park são outros palcos que recebem as manifestações dos cidadãos em memória da Rainha Isabel II. A princesa Ana e o marido, o Earl e a condessa de Wessex e o príncipe André assistiram à entrada da urna no palácio, carregada em ombros por militares escoceses. O corpo de Isabel II está deitado na sala do trono até a tarde desta segunda-feira, quando será levado em procissão para a Catedral de Santo Egídio, na capital escocesa. Mas o intervalo. Mas antes há a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas.
Começamos pela região sul do país. Maputo vai registrar uma máxima de 25 graus e mínima de 18. Xai-Xai, 24 graus de máxima e 17 de mínima. Inhambane, 30 graus de máxima e 19 de mínima. Céu pouco nublado, localmente muito nublado. Possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos com trovoadas ou chuviscos locais. Na região centro do país, Beira vai registrar uma máxima de 30 graus e mínima de 18. Chimoio, 29 graus de máxima e 16 de mínima. Quelimane, 32 graus de máxima e 17 de mínima. Tete, 36 graus de máxima e 20 de mínima. Céu pouco nublado, localmente limpo, neblinas ou nevoeiros matinais locais. Na região norte do país, Nampula vai registrar uma máxima de 31 graus e mínima de 17. De Xinga, 25 graus de máxima e 8 de mínima. E por fim, Pemba, 29 graus de máxima e 21 de mínima. Céu pouco nublado, localmente nublado, neblinas matinais locais, possibilidade de chuviscos locais. Até já. Estamos de volta ao jornal. No desporto, o Ferroviário da Beira venceu ontem o AS Santeda B do Chad na primeira mão da Taça Nelson Mandela. No jogo que decorreu nos Camarões, os locomotivas do Chivef marcaram o primeiro golo aos 6 minutos. Aos 38, o adversário da equipa moçambicana chegou ao empate. O golo de vitória do Ferroviário da Beira foi marcado na segunda parte, fixando o resultado em 2-1. O representante moçambicano parte para o jogo da segunda mão em vantagem, sendo que um empate com ou sem golos será suficiente para garantir passagem à outra fase. E a Associação Black Bulls perdeu hoje por 3 bolas sem resposta diante do Petro de Luanda. O jogo estava inserido na primeira mão da fase de acesso à Liga dos Campeões Africanos. É um resultado que deixa uma ferida grande no clube, que não está habituado a este tipo de resultados e nem quer estar habituado a este tipo de resultados. A primeira parte da eliminatória está feita, é isso que é o mais importante. É nós saímos daqui com um bom resultado, saímos daqui com um resultado efetivamente bastante positivo. E agora na cultura, 6 concorrentes do Mosque Talents foram eliminados este domingo. Também, por isso, a terceira gala do concurso de descoberta de talentos foi mais emotiva. E 2 das concorrentes eliminadas serão repescadas ao longo da semana através de um sistema de votação. A seguir ao jornal, já sabe, vem análise e debate no Noite Informativa hoje na STV e STV Notícias. Momento agora de conhecermos os destaques com Boaventura Mucipo. Mucipo, boa noite. Muito boa noite, António Tiwa. Boa noite aos nossos telespectadores. Caiu de forma surpresa o secretário-geral do segundo partido mais importante de Moçambique. Ossufo Momad perdeu confiança em André Majimbiri e afastou-o das funções sem dar nenhuma explicação sobre as razões. No entanto, André Majimbiri pode ter cometido vários pecados de acordo com as fontes e com o cruzamento de informação que a STV fez. Primeiro, Majimbiri nunca foi uma peça consensual dentro do Partido Renamo, capaz de promover as alianças necessárias para o funcionamento do partido. Alguma elite da Renamo não o perdoa por ter sido excluída ou colocada numa posição desfavorável nas listas para os candidatos a deputados da Assembleia da República nas últimas eleições gerais. Mais do que isto, Majimbiri pode ter desobedecido a uma ordem de Ossufo Momad para a realização de uma importante reunião em Maputo. O ex-secretário-geral da Renamo pode ter bloqueado esta reunião, o que levou Ossufo Momad a perder a paciência e a tirar o secretário-geral da função. Há pelo menos 4 nomes a serem ventilados neste momento para sucederem a André Majimbiri. O primeiro é Manuel Bessopo, Ivone Soares, Venâncio Mondlane e José Mantegas. O nome de Manuel Bessopo é o que está em maior circulação. Bessopo tem bom trânsito nos corredores da Renamo. Foi Delfim de Afonso Lhacama,
foi secretário-geral da RENAM, portanto seria uma recuperação, foi também deputado. Tem a vantagem de ser da RENAMO, de ser de Sofala, isto é, portanto é natural da província de Sofala, o que pode facilitar alianças necessárias já o Suf Mamad, tendo em conta as raízes da RENAMO em Sofala. O Suf Mamad bem precisa destas alianças, tendo em conta o longo desafio eleitoral que se avizinha. A queda de Majimbira é um dos temas do Noite Informativa de hoje, a não perder nos dois canais STV e STV Notícias. Vem aí uma lei para regular as organizações não governamentais, as nacionais e as estrangeiras. Aquela organização não governamental que consecutivamente não apresentar 2 relatórios de atividade é extinta automaticamente. A proposta de lei quer também que todas as organizações não governamentais nacionais tenham um modelo de governação, com uma administração e um fiscal que pode ser interno ou externo por via de uma empresa de auditoria. Quanto às organizações não governamentais estrangeiras, estas não podem nem ter programas, nem discutir a política doméstica moçambicana. Vamos aqui discutir esta proposta que se chama Proposta de Lei das Organizações Sem Fins Lucrativos. Vamos aqui discutir o seu mérito, tendo em conta o contexto do terrorismo e o branqueamento de capitais, que é, portanto, uma das razões que leva à criação desta mesma lei. Vamos fazer a discussão destes 2 temas com 3 convidados. São eles Fernando Lima, o outro é o professor Samuel Simango, que entra em direto da cidade da Beira, e vamos também contar com a presença de Baiano Valgi, aqui no Noite Informativa. O 11 de setembro americano nunca nos foi tão familiar quanto é hoje. O que os americanos passaram em 11 de setembro, os moçambicanos passam, em menor grau, há 5 anos. Vivem o drama e a preocupação do terrorismo que hoje alastrou-se de Cabo Delgado, do Niassa, para Nampula. Como é que um fenômeno global transfigurou-se e chega-nos hoje a casa? É a reflexão que propusemos ao professor Fernando Cardoso no fim do Noite Informativa. São estes os destaques, caro telespectador, dos temas principais que vamos abordar já a seguir na STV e STV Notícias. Eu e os meus convidados aguardamos por si para servir o menu já aqui colocado. Até já. Não deixe de acompanhar o Noite Informativa. Este foi o Jornal da Noite. Desejo-lhe uma boa noite e uma grande semana.